8. Se os irmãos estiverem apertados, tem mais lugar aqui na frente, tá? A igreja é pequena, mas é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um. Isaías capítulo 8, versos 17. Amém? Isaías 8, versos 17. Somente esse versículo. Não deixe as nossas visitas sem Bíblia não, por favor. 8,17, eu vou ler para nós não perdermos muito tempo. Diz assim, ó: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a Ele aguardarei. Isaías 8,17, eu vou repetir: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a Ele aguardarei. Pergunta para o teu irmão assim: parece que às vezes Deus está distante, não é? Mas Ele vai te mostrar esta noite que Ele não está. Pode se assentar, amados, em nome de Jesus. O tema desta palavra é assim: quando Deus parece estar distante. Amados, já se passaram, quem aqui já passou por aqueles momentos que a gente ora, clama, busca e parece que a gente está sozinho? Só foi eu aqui? Ou tem mais gente aqui que já passou por esses momentos de solidão? Parece que Deus não nos ouve, não é isso? Só que eu queria dizer para você que Deus, Ele é real, irmãos. Não importa qual a situação eu e você possamos estar passando, Deus é real. Ele vive, Ele reina, Ele é presente até quando parece que Ele não está presente nas nossas vidas. E aí eu falo para os irmãos: é fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, não é isso? É fácil adorar a Deus quando Deus provê o alimento, quando Deus provê os amigos, a família, os livramentos, quando estamos saudáveis, não é isso? É fácil adorar a Deus assim. Mas o que fazer, irmãos, quando parece que o Senhor está a milhares de quilômetros de nós? O que fazer quando parece que estamos sozinhos? Quando oramos e nada acontece, quando buscamos e as coisas não acontecem, parece que nós falamos com Deus e parece que estamos falando e ouvindo somente o eco das nossas vozes. Só que, amados, adorar a Deus verdadeiramente é louvar a Deus apesar da dor, é dar graças a Deus durante a provação, é manter a confiança nele quando nada está acontecendo, quando tudo está dando errado. É aí que Deus vê os verdadeiros adoradores, porque muitas das vezes Deus vai ficar em silêncio para ver qual é a minha e a tua atitude. E a pergunta esta noite para você: Deus está em silêncio, e o que você tem feito diante do silêncio de Deus? Reclamado? Murmurado? Ou tem adorado o Senhor? O Senhor, eu sei que talvez as coisas não estão acontecendo, mas eu estou aqui para te adorar, porque eu creio que o Senhor mesmo no silêncio trabalha em meu favor. Amados, adoração profunda é quando nós rendemos graças a Deus quando tudo está indo errado, quando a palavra de Deus vai dizer assim: tudo dai graças. Mas não é só quando as coisas vão bem, irmãos, meus irmãos. Nós temos que agradecer também pelos espinhos. Nós temos que agradecer pelos desertos, pelas vezes que ficamos sozinhos em solidão, quando parece que nada dá certo. É neste momento que se levantam os verdadeiros adoradores do Senhor. É aí que a adoração profunda, quando nós rendemos graça, quando ninguém adora a Deus. Em geral, irmãos, as amizades são testadas, primeiro, pela separação, ou segundo, pelo silêncio. Muitas das vezes nós somos separados das pessoas, ou pela distância, ou muitas das vezes impossibilitado de se comunicar com elas, nas nossas amizades, não é isso? Quantas das vezes você falou assim: eu queria tanto falar com o pastor e não consegui falar com o pastor. Eu queria tanto falar com aquele irmão e não consegui. E, amados, a nossa amizade com Deus não é diferente. Muitas das vezes nós seremos também, irmãos, parados
de nos comunicar com Deus. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Deus é onipresente. Sim, Ele é onipresente, e Ele fez uma promessa que estaria conosco todos os dias. Só que Ele não deu uma promessa que seria sempre, você iria sentir a presença dEle. Ele fez uma promessa que estaria sim com você todos os dias, mas Ele não fez uma promessa que você sentiria a presença dEle todos os dias. E há dias nas nossas vidas, eu não sei na dos irmãos, mas na minha, que parece que Deus não está me ouvindo, que eu clamo e nada acontece, que eu jejuo e parece que não sai nada do lugar, que eu busco e nada se resolve. Irmãos, nós precisamos entender que a amizade com Deus também é assim. Mas isso não quer dizer que Ele esteja cuidando da tua vida. Isso não quer dizer que Ele esteja cuidando da tua causa, do teu problema. O que muitas das vezes vai parecer sim, que Ele não está presente, mas sim, Ele está presente. Quem aqui já se levantou e, sabe, deu vontade de chutar o balde? Não é isso? Sabe, parece que Deus está distante, Deus não se lembra mais de mim. Parece que Deus não ouve a minha oração. Parece que muitas das vezes fomos esquecidos por Deus, não é isso, irmãos? Amados, muitas das vezes ficamos com aquela sensação de que Deus está a quilômetros de distância de nós. Talvez você veio aqui esta noite e tenha passado por alguns momentos de solidão, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que isso é só a escola de Deus na tua vida. Alguns irmãos chamam isso de o mistério da noite escura. Parece que a escuridão nunca acaba, né? Parece que, né, essa noite fria não chega ao fim. Parece que a tempestade... Uma água para mim, por favor. Parece que a tempestade não... Sabe, não acontece. Não vem o arco-íris sobre as nossas vidas. Tem aqui, Deus abençoe. Talvez você esteja se perguntando esta noite: será que é só comigo? Será que essa solidão é só comigo, Deus? Tantas pessoas na face da terra e o Senhor se esqueceu somente de mim? Eu vou te dizer, irmãos, que com exceção de Jesus, Davi provavelmente foi uma das pessoas que mais teve intimidade com Deus. Não é à toa que Deus tinha prazer de chamar Davi de homem segundo o seu coração. Só que, amados, a Bíblia também vai dizer, irmãos, que frequentemente Davi reclamava com Deus. Salmos 10, versículo 1, Davi diz assim, ó: por que, Senhor, te conservas longe de mim e te escondes na hora da tribulação? Talvez você veja que esta noite tenha passado momentos como Davi, mesmo servindo a Deus, parece que está no deserto, mas eu tenho uma palavra para você: Deus está cuidando até no silêncio de você. Por isso que você está aqui ouvindo esta palavra, porque Deus te ama e tem cuidado de você. Salmos 22, Davi vai dizer assim: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Irmãos, o homem segundo o coração de Deus também sentiu solidão, sentiu Deus tão longe dele, e ele começa a falar com Deus: Deus, por que me desamparaste? Eu quero te dizer, Deus não desamparou Davi, e Ele também não te desamparou. E a palavra para você é assim, ó: continua onde você está, que Deus está cuidando de você. Só que aonde você está deve ser a presença de Deus. Eu creio, irmãos, Deuteronômio 31, versículo 8, você não precisa abrir, vai dizer assim, ó: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas e nem te atemorizes. Aonde você for, o Senhor vai à tua frente. Você precisa crer na promessa de Deus, que Ele não volta atrás. Se você for, Ele vai na tua frente, te guardando, te protegendo, quebrando todo o laço, todo o arco. É assim a promessa de Deus sobre a tua vida. Então não ache que você está sozinho, porque mesmo que as pessoas te abandonem, Deus nunca te abandonará. Ele fez essa promessa para você. Mas como eu falei, preste atenção, Ele nunca prometeu que você sentirá a presença dEle sempre. Ele não fez essa promessa. Ele falou que estaria com você sempre,
mas que você sentiria a presença dele sempre, não. Amados, até o profeta Isaías, em 45:15, ele disse assim, ó: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Sabe aqueles dias que você ora e nada acontece, que você repreende o inimigo e nada acontece, e a paz não chega dentro da tua casa, dentro do teu coração? A verdade, irmãos, que talvez você entrou aqui achando que as coisas estão erradas com você. Talvez eu estou em pecado, por isso que Deus não me ouve. Não! A palavra para você não é nada de errado com você. Trata-se da escola de Deus para a tua vida. O deserto é a escola de Deus para a tua vida. A solidão é a escola de Deus para a tua vida. Trata-se do amadurecimento da tua amizade com Deus. Irmãos, quando nós somos novos convertidos, quantas das vezes a gente vai no culto e chora, a presença de Deus transborda. Mas depois, irmãos, a gente fica só nessa sensação. E aí, sabe o que eu acho interessante? Que Deus sim, Ele nos move, Ele move a sua presença por meio das sensações, dos emocionalismos. Mas a partir do momento que você vai crescendo na graça e no conhecimento, para de emocionalismo, sabe, de sensações, porque Deus, Ele quer amizade verdadeira contigo, Ele quer intimidade. Por isso que talvez hoje você não está sentindo a presença de Deus, porque Deus está querendo te levar ao mais profundo da amizade com Deus. E talvez o mais profundo seria você passar pelo deserto, porque você até agora estava mal acostumada. Poxa, pastor, vim aqui para ouvir uma palavra abençoada, de novo. Que palavra melhor que essa, saber que Deus está cuidando até no silêncio de você? Talvez o que você esteja passando agora está doloroso, sabe, está sendo perturbador, sabe, tantas dúvidas, tantas perguntas não respondidas. Mas eu creio que isso é essencial e vital para o desenvolvimento da tua fé. Sabe, você que está nos visitando, Deus te trouxe aqui porque Ele quer te falar isso. Você precisa voltar para a presença de Deus. Por isso que por algum tempo o Senhor estava em silêncio, para que você volte a ter um relacionamento verdadeiro com Deus, uma amizade verdadeira com Deus. Irmãos, nós que somos pais, quantas das vezes não temos que deixar os nossos filhos caírem, para que eles possam crescer? Não é isso? Se frustrarem, para que eles possam amadurecer. Com Deus não é diferente. E neste momento, você que está passando por isso, Deus manda te dizer, é a escola de Deus para a tua vida. Ele não te abandonou, mas é para que você cresça e amadureça na presença de Deus. Quando Deus parece estar tão distante, pensamos assim, Deus deve estar zangado comigo. Não é isso, irmão? Poxa, Deus não me ouve, eu oro tanto por isso e nada acontece. Talvez tenha alguma coisa errada com a minha vida, irmãos. Nem sempre vai ser conosco. Claro que o pecado nos afasta de Deus, de ouvir a gente falar com Ele. Mas há momentos que não é o pecado, irmãos. A solidão é somente para amadurecer as nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, passar de estágio. Sabe, a criança, olha aqui, 2 bebezinhos, é só leite, daqui a pouco vem uma papinha, daqui a pouco vem uma frutinha, daqui a pouco vem uma comidinha, daqui a pouco está na feijoada, vatapá e assim por diante, irmãos. Não é isso? Com Deus não é diferente. Às vezes, amado, Deus vai permitir isso sim, que a gente fique na solidão, para a gente crescer e amadurecer, para que a gente possa entender que Deus tem planos melhores e maiores. Mas enquanto a gente não amadurecer, esses planos não podem ser cumpridos na nossa vida, porque a estrutura que estamos agora não é para aquilo tão grande que Deus tem preparado na minha e na tua vida. Precisamos engrossar os lombos, irmãos, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Imagine se Deus realizasse o sonho de José, que o menino virasse governador do Egito. Como que ele ia governar o Egito? Sem sabedoria, sem experiência de vida, sem passar pelo poço, sem passar pela prisão, sem ser traído, sem ser esquecido numa prisão. Irmãos, há momentos que precisamos sim passar pelo deserto, passar pela solidão, para que Deus possa cumprir os planos dele na nossa vida.
E muitas das vezes vai ser somente apenas um teste de fé que você deve passar. E quem aqui não passou, se prepare que vai passar. E quem passou aqui sabe que não é fácil. Quem passou sabe que não é fácil, irmãos. Irmãos, desculpa. Irmãos, é uma coisa extraordinária. Que quando acontece essa solidão, Deus ele afasta até as pessoas de nós. E não é por maldade não, irmãos. Até aquelas que nós poderíamos chegar aqui, encostar no ombro, sabe, desabafar, chorar, reclamar. Deus afasta até essas pessoas para a gente se voltar para Ele, irmãos. Irmãos, isso aconteceu comigo e para mim assim foi muito doloroso, irmãos. Tinha irmãos que eu me apoiava demais. E nesse momento que eu passei de solidão, sabe, que eu falava com Deus, Deus não me ouvia. Deus tirou essas pessoas e eu tentava ir atrás e não conseguia, irmãos. E depois eu fui entender que o meu particular é com Deus. Talvez você veja aqui, está passando por isso. Deus está tendo um particular contigo. Mas esse particular não é para te matar, não é para te derrubar, é para te fazer mais forte. Porque a pergunta é, irmãos, quando Deus está em silêncio para nós: será que você continuará a amar a Deus? Amando a Deus? Adorando a Deus? Confiando em Deus? Porque como eu falei no começo, adorar a Deus quando a família está bem é fácil, quando o casamento está bem é fácil, quando a despensa está cheia é fácil, quando as contas estão pagas é fácil, quando a gente vai para a igreja e Deus fala é fácil. Mas eu quero ver adorar a Deus quando tudo isso está ao contrário. Eu quero ver ficar na presença quando está passando pela prova. É aí que Deus levanta os verdadeiros adoradores, irmão. É na prova. Davi foi levantado quando todos estavam com medo. Os destruidores de gigantes são levantados em momentos que todos ficam em silêncio, amados. Quando todos estão em silêncio, Deus levanta os verdadeiros adoradores. Será que você vai continuar confiando nele diante de tudo isso que você está passando? Mesmo que não sinta a presença, sabe, que não haja nenhuma revelação de Deus para você? Amados, no dia de hoje o erro mais comum que os crentes cometem é achar que adorar a Deus é buscar uma experiência, uma sensação, em vez de buscar a Deus. E muitos irmãos, eles fazem os seus programas na igreja. E aí, se Deus manifesta, se Deus, tem um agir, eles saem e falam assim: hoje eu consegui cumprir o propósito. Mas isso são experiências, isso são sensações. Nós devemos buscar a Deus pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer. Porque nem sempre vai haver a manifestação do Espírito Santo, amados. Muitas das vezes o Senhor vai ficar em silêncio para ver qual que é a nossa atitude. Concordam comigo ou não? Então, amados, muitas das vezes, como eu falei, quando nós somos novos convertidos, sim, nós vamos chorar, nós vamos sentir a presença de Deus. Deus vai usar o irmão fulano, vai falar conosco. Mas em certos momentos, amado, não vai ter mais sensação, emocionalismo, porque nós iremos passar para um outro estágio. Para que quando nós crescemos, não ficamos dependendo de sensações, de emoções. Eu só sinto a presença do Espírito Santo quando eu choro. Não, a presença do Espírito Santo está quando você lê a palavra, quando você fala de Jesus, quando você está quieto e Deus fala contigo. Isso é a presença do Espírito Santo agindo em nós. E nós achamos que a presença do Espírito Santo é emocionalismo. Desculpa, não estou criticando religião nem denominação de ninguém. Tem muitos que falam que só tem a presença do Espírito Santo quem fala em línguas. Então os mudos estão mortos, nunca vão falar em línguas. Me desculpe, irmãos. Eu entendo sim que falar em línguas é um dom que Deus dá, tá? É diferente. Estou aqui criticando, estou sendo bem bíblico. Porque senão, irmãos, os mudos vão para o inferno. Só serão salvos quem fala em línguas. Não existe isso, tá, irmãos? Deus vai chamar uns para profecia, outros para falar em línguas, outros para interpretar e assim por diante. Eu só estou falando para que fique bem claro biblicamente aqui, irmãos. Porque muitos de nós dentro da igreja temos julgado outras pessoas. Esse daí não tem a presença do Espírito Santo. Quem somos nós, irmãos? Talvez a intimidade dele em casa com Deus é maior do que a minha e a tua. Talvez ele chegue em casa e o joelho lá está dobradinho, falando com Deus, e Deus fala com ele, ele ora e Deus responde. Nós estamos aqui, de terno bonitão e falando em línguas, e isso e aquilo, e nada acontece. Falamos em línguas na igreja e falamos palavrão na rua.
E eu não estou criticando porque eu falo em línguas, irmãos. Só para os irmãos entenderem. O que eu estou querendo dizer, irmãos, nós temos que saber diferenciar o que é sensação e o que é presença de Deus. Nós temos que entender, irmãos, o que é a onipresença de Deus e a manifestação da presença de Deus. A onipresença de Deus é real. Mesmo que você ache que Deus não está te ouvindo, Ele está te ouvindo. Ele está com a presença dEle sobre a tua vida. A manifestação da presença de Deus, não. É algo que pode acontecer, como também pode não acontecer. Amados, Deus quer que você sinta a presença dEle, sim. Ou você acha que não? Mas o que Deus mais quer, está mais interessado, é que eu e você confie nele. Até quando Ele estiver em silêncio, continue confiando que Ele está cuidando de você. Que você não viva de emoções, de sentimentos, mas que você viva para agradar a Deus. As situações que mais provam a nossa fé, irmãos, é quando nós somos desapontados pelo homem, pelas circunstâncias. Amados, e muitas das vezes quando nós somos desapontados, nós não encontramos Deus, nós ficamos sem chão, não é isso? Mas eu quero te dar um exemplo de uma pessoa, vou ser bem breve. Um homem chamado Jó. Jó, em um único dia, ele perdeu família, bens, dinheiro, propriedades, e ainda perdeu depois a sua saúde. Como louvar a Deus, Jó? Cadê o Deus que você serve? A tua família morreu, os teus empregados foram embora, o teu gado levaram. Cadê a tua saúde, Jó? É aí, irmãos, que nós temos que ver quem adora e quem questiona, irmãos. Porque adorar a Deus quando as coisas vão bem é fácil e a Bíblia vai dizer que Jó, irmãos, era um homem justo, íntegro, que se desviava do mal, sacrificava pelos seus filhos, pedia perdão pelos seus filhos. E quando ele passou pela prova, ele continuou adorando a Deus, irmãos. É aí que nós temos que ser verdadeiros adoradores. Quando está passando pela prova, glorificar o nome de Deus, irmãos. E o que eu acho mais interessante, se você ler a Bíblia, em 37 capítulos, além de perder a família, os bens, a saúde, dinheiro, 37 capítulos do livro de Jó, Deus não dá uma única palavra. Você está entendendo o silêncio de Deus? 37 capítulos da Bíblia corrido, e Deus não dá uma palavra, perdeu tudo e agora está clamando a Deus e Deus não está respondendo. Talvez você entrou aqui e esteja passando por este momento, e talvez Deus não esteja respondendo, mas Ele está vendo e Ele está cuidando. Mas, amados, o que eu aprendo aqui, irmãos, com a vida de Jó, é muito lindo, irmãos, porque Jó, ele não reclama, ele não murmura. Eu adorei a Deus a vida toda, eu era justo, íntegro, agora eu vou me desviar, eu vou parar de ir para a igreja. Jó não diz isso, irmãos. Pelo contrário, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, irmãos. O que nós precisamos entender, irmãos, pastor, como permanecer em comunhão com Deus, perdendo bens, dinheiro, saúde, família? Como confiar em Deus ainda, no meio das crises, pastor? Como continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, quando os nossos olhos estão cheios de lágrimas? E aqui eu quero falar para você que tem chorado, e as pessoas não têm visto, mas Deus tem visto as tuas lágrimas. Deus está vendo o que passa, tudo dentro da tua casa. O que você não pode é desistir de adorá-lo. O que você não pode é desistir de fazer a vontade dEle. Porque na hora certa Ele vai se levantar e a vitória vai chegar, e o nome dEle será glorificado, e você vai cantar o hino da vitória, porque é Bíblia isso, irmãos. O que eu aprendo, irmãos, nós precisamos dizer para Deus exatamente o que nós sentimos. O que eu aprendo, irmãos, nós precisamos derramar o nosso coração diante de Deus. Se tiver que reclamar com Deus, reclame. Deus está doendo, Deus está difícil, me ajuda. O que nós não podemos é murmurar contra Deus, irmãos. Só que para reclamar com Deus, você precisa ter intimidade com Deus, e Jó tinha, Davi também tinha, irmãos. Pastor, o senhor está pregando isso, mas o senhor não sabe o que está acontecendo dentro da minha casa? Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe. O que você precisa saber disso, que Deus sabe. Eu sou homem como você,
Amados, quando Deus mais parecia distante de Jó, ele não reclamou. Ele disse assim, irmãos: como tenho saudade dos meus dias de vigor, da minha amizade com Deus. Irmãos, sabia que admitir o nosso desespero para Deus pode ser uma declaração de fé em Deus? Porque, irmãos, se nós não reclamarmos com Deus, não falarmos com Deus, nós vamos falar com quem? Com o marido, com a esposa que às vezes não entende o que está passando? Com os filhos, com os pais? É com Deus, irmãos. E muitas das vezes nós queremos lutar com as nossas forças. Aqui Deus vai falar com alguém. Irmãos, nós precisamos entender que muitas lutas nós lutamos, mas outras nós só temos que fazer uma coisa, isso, irmãos: ajoelhar. Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor é um Deus que nunca perdeu uma batalha, não perderá a guerra, então está nas tuas mãos. O Senhor irá pelejar por mim. Há guerras que nós não podemos lutar, irmãos. É só o joelho que luta e a boca que clama. Davi escreveu assim, amados, em Salmo 116: estou completamente arruinado. Pô, parece meio desobediente, não parece, irmão? Mas não, irmãos, aqui é sinceridade com Deus. E sabe o que falta hoje diante de Deus conosco? Nós diante de Deus, sinceridade, irmãos. Pregamos aqui a semana passada, muitas das vezes nós estamos bem por fora. Não vou rasgar roupa hoje não, tá? Fique em paz, hoje eu não vou rasgar não. Por fora está tudo bonito, mas por dentro nós estamos destruídos. E muitas das vezes nós queremos reclamar com as pessoas, falar para as pessoas, e a quem nós deveríamos recorrer, nós não recorremos, irmãos. Pare de recorrer aos homens primeiro. Não que você não possa, mas recorra primeiro a Deus. Irmão, se você olhar a vida de Jó, amigos questionando: está em pecado. A mulher amaldiçoou esse Deus e morre. Sabe, irmãos, há momentos que nós precisamos entender que as pessoas não vão entender o que está passando dentro de nós. Somente Deus. Somente Deus sabe de quanto nós precisamos da direção dele. É isso, irmãos. O que eu aprendo aqui, irmãos? Davi, além de acreditar em Deus, ele sabia que Deus ouvia a sua oração até quando estava em silêncio. Jó não é diferente. Que você aqui esta noite creia que mesmo que Deus esteja em silêncio, Ele está ouvindo a tua voz. As lágrimas estão subindo como oração a Deus. Só descansa no Senhor, espera pacientemente no Senhor, e Ele vai entrar com providência. Mas o tempo de Deus não é o teu tempo, e é isso que você precisa compreender. A oração deve ser assim: Senhor, afasta, mas se não for possível, eu estou aqui, mas que eu entenda o teu tempo, mas me ajude a tomar as decisões que eu preciso tomar, Deus, a tomar as atitudes que eu preciso tomar, a encarar quem eu tenho que encarar, irmãos. Porque muitas das vezes nós achamos que esperar pacientemente no Senhor é ficar de joelhos. Eu ensino isso aqui, irmãos. Nós somos resposta da nossa oração. Nós oramos e Deus vai nos usar. Vou dar um exemplo. Estou desempregado. Deus, arruma um trabalho. Se eu não pegar um currículo e for entregar, eu vou arrumar um trabalho? Sou resposta de oração ou não sou? Deus, me ajude a falar com aquele irmão abençoado, com aquela irmã abençoada, com aquele irmãozinho. Mas se eu não sair do lugar e for lá, como que vai ser? Deus vai trazer eles e eles vão falar assim: Deus falou que você quer falar comigo. Tem casos que acontecem, mas é raro. Concorda comigo? Irmãos, nós somos resposta de oração. E nós precisamos entender, irmãos, que tudo nós devemos concentrar em Deus, independente das circunstâncias, independente de como você esteja aqui esta noite. Mas o que nós precisamos lembrar é o caráter de Deus. O caráter de Deus é imutável. Deus não muda. Nós podemos mudar, mas Deus continua sendo um Deus que cuida, que guarda, que zela, que protege, que é o Deus provedor da tua vida, aquele que abre porta onde não tem parede. O que você precisa entender é que Deus, mesmo em silêncio, Ele continua sendo Deus poderoso na tua vida. Nós precisamos lembrar, amados, quem aqui crê que Deus é bom? Que Deus te ama aqui? Você crê aqui que Deus te ama? Que Ele está com você, que Ele está cuidando de você, que Ele sabe de cada passo que está passando, que Ele se preocupa com você, com a sua casa. Ele tem plano maravilhoso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. Então, se você crê nisso, não perca a direção. Mesmo em silêncio, Ele está falando isso para ti.
Tem um escritor que diz assim, Raymond: nunca duvide na escuridão o que Deus te disse na luz. Vou repetir: nunca duvide na escuridão o que Deus já te prometeu na luz. Porque a escuridão faz isso, irmãos. A gente esquecer das promessas de Deus, a gente esquecer daquilo que Deus já decretou sobre as nossas vidas. Então nunca duvide daquilo que Deus já falou a teu respeito, da tua casa, da tua família. O diabo é expert em tentar frustrar os planos de Deus em nossas vidas. Mas pastor, como assim? Olha para Jó, irmãos. Jó poderia murmurar, a Bíblia vai dizer, eu não vou ler os versículos. Jó disse que Deus é amor, que Deus é bom, Deus é poderoso, que Deus ia cuidar de cada detalhe, que Deus estava no controle, que Deus tinha um plano para a vida dele, irmãos. Isso é Jó perdendo tudo. Até a esposa virou as costas para ele. O que eu tenho para você que essa noite: confie em Deus. Confie que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre a tua vida. E olha que eu não sou muito de pregar sobre isso, os irmãos sabem. Às vezes é só cajadada, né? Mas Deus está me trazendo aqui para te dizer: esse silêncio vai acabar, mas é no tempo dEle. Irmãos, em tempos de deserto espiritual, é aí que você precisa confiar pacientemente nas promessas de Deus, não nas suas emoções. Procure entender o que Deus está fazendo. Deus está te levando a um nível mais profundo de intimidade, de maturidade na fé. Porque, irmãos, amizade, quem aqui tem amizade que é baseada em emoção na primeira luta, o que as amizades fazem conosco? Dá um chute na nossa bunda, vira as costas para nós. É ou não é? Irmãos, sabe qual é o problema? Que nós nos preocupamos com o problema e esquecemos daquele que pode resolver os problemas. Então confie nessa palavra de hoje. Sabe? Que você continue fiel, mesmo passando por esse deserto. Sabe? Mantenha a sua fé olhando para o Senhor. Não olhe para mim não, que eu sou falho, eu sou pecador, eu sou errante. Mas Jesus não. Ele tem visto tudo que você está passando. Jó é tão interessante que Jó 13:15, irmãos, o que eu aprendo mais ou menos é isso. Jó estava dizendo: Deus até pode me matar, mas mesmo assim eu vou continuar confiando nele. Que fé é essa, irmãos? Quando você se sentir abandonado por Deus, é aí que você deve confiar mais nele, porque é aí que Deus irá entrar com providência, porque isso é o verdadeiro significado de adoração sincera e verdadeira. E eu queria trazer aqui por último, você que acha que Deus está em silêncio, que você está passando por algo insuportável, a Bíblia diz que você não vai passar por aquilo que você não possa suportar. Deus não permitirá você carregar fardo maior que você possa suportar. Ele vai dar o escape. O que você precisa confiar que Deus trabalha no nosso limite. Quando a gente acha que acabou as forças, aí Deus entra com providência. Porque até quando nós temos força, nós somos prepotentes, irmãos. Nós achamos que nós sabemos, que nós podemos. Nós fazemos, desfazemos. Mas quem é nós? Do pó viemos, do pó voltaremos, irmãos. Mas eu queria te dizer assim, lembre o que Deus já fez por você. Se passaram apenas 2 meses do ano de 2022, mas olha só o que Deus já fez por você, o que está fazendo por você. Então, mesmo se Deus não tivesse feito nada por você, mesmo assim Ele deveria ser adorado por você. Primeira coisa, foi Ele que te criou a imagem e semelhança dEle. Segunda coisa, Ele deu a sua maior preciosidade, que foi o seu único filho para morrer no seu lugar, para dar a vida por você. Ele tirou Jesus do trono, falou assim: morre por aqueles. Então mesmo que você não tivesse recebido nada de Deus, a tua casa, a tua família, o teu esposo, a tua esposa, os teus bens, o teu trabalho, a saúde, mesmo assim você teria que adorar a Deus, porque Deus já tem feito muito por você. Você já imaginou quantos livramentos? Evangelista Márcio, faz favor. Se coloque de pé, por favor.
queria que você fechasse os olhos por alguns instantes. Pastor, tá difícil. Pastor, eu tenho orado já tem tempo e parece que Deus se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você. Ele tem visto tudo e tem ouvido a tua voz. Jesus desistiu de todas as coisas para que pudesse te dar todas as coisas. Eu vou repetir. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Então, eu não sei como que você entrou aqui, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Está te dando uma direção esta noite. Mesmo que esteja difícil, continue confiando no Senhor. Entregando a tua vida no Senhor. Adorando o Senhor mesmo no silêncio. Mesmo no deserto. Mesmo na solidão. Mesmo que as pessoas tenham esquecido de você, Deus jamais se esquecerá de você. E as promessas que Deus já falou a teu respeito, Ele nem é homem e nem filho do homem para que minta, e nem voltar atrás. Feche os teus olhos, Pai, no nome de Jesus. Eu te entrego cada um, Senhor, cada vida, cada alma que está aqui esta noite. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a mesmo no silêncio, mesmo no deserto, mesmo quando tudo está dando errado, a ter uma fé elevada, diferenciada, a confiar somente em Ti, Deus. Porque eu creio, Pai amado, que esse deserto não é para nos matar, mas é para nos fortalecer, para nos amadurecer. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, se o Senhor falou com uma pessoa aqui, eu já sou grato, Pai, que ela saia, Pai amado, direcionada a continuar confiando em Ti, a continuar entregando tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus.